Bom pessoal, olá a todos. Tá chegando já o final do ano, né? Natal é semana que vem. Eu queria fazer um vídeo reflexivo, principalmente para os cristãos, tá? Por causa disso. Só um aviso rapidinho antes de começar o vídeo. Eu falei que eu ia fazer as lives, né? Que eu ia dar continuidade, porque talvez isso ajude o canal. Eu vejo quantas pessoas fazem, como o J. Neves, Antônio Miranda. Inclusive, muito bacana o Antônio Miranda, tá? Ele é um cara gente fina, o Sabino, etc. Só que pra mim é mais difícil programar as lives. Ou seguir uma cronologia, falar, não, todo dia eu vou fazer live. Porque na minha vida pessoal aqui, quem está no meu grupo sabe, eu tenho muitos problemas na minha vida pessoal, ainda mais esse ano foi só palavra. Aqui eu tenho roubos de fio, tenho noias, tenho maloqueiros, tem tanta coisa, eu tenho minha casa imoral que eu estou lá arrumando, então tem muita coisa ao mesmo tempo, então para mim é muito difícil eu programar as coisas, porque pode acontecer algum imprevisto e eu não puder fazer na hora. Por isso que eu faço mais no repente. Mas geralmente eu tenho feito mais à noite, tá? Geralmente por volta das 8, né? 8 e pouco, que é depois da janta. E não sei se eu vou fazer todo dia, mas quando for possível eu vou fazer. Então à noite geralmente as pessoas estão em casa, então fica mais fácil das pessoas acompanharem, tá bom? Então vamos lá, todo mundo sabe que eu sou agnóstico. E por eu ser agnóstico, às vezes alguns cristãos me acusam de eu ser errado por analisar a Bíblia. Falar, amadinho, você não tem o Espírito Santo, amadinho. Como é que um cara que nem acredita em Jesus fica analisando a Bíblia? Bom, primeiro ponto. Uma exegese bíblica, ela independe de crença. Porque o exegeta, ele vai analisar o texto, tradução, terminologia, contexto histórico, outras fontes, para tentar entender o que o autor quis transmitir. Isso é uma exegese, até porque a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia não foi escrita em português, então você tem que fazer um trabalho exegético para tentar entender o que o autor quis transmitir. E isso independe de crença. Por exemplo, eu posso fazer uma exegese de uma obra de Platão, mesmo se eu achar que Platão não existiu. Então, eu não preciso ter a crença. Segundo, um exegeta, quando ele é ateu ou agnóstico, ele é até melhor, porque ele não vai inferir sobre o texto aquilo que ele acredita, ele vai ser mais honesto, ele vai ler lá o que está escrito e vai falar, não, aqui o autor falou isso. Agora, a pessoa que tem uma crença, muitas vezes ela vai fazer uma exegese, ela vai alterar aquilo que o autor quis dizer originalmente, ela vai inferir a sua crença pessoal sobre o texto. Então um teólogo ateu ou agnóstico, muitas vezes é bem melhor do que um teólogo que tem uma crença. E é curioso, né, que os cristãos me acusam de ser agnóstico e por não poder fazer uma exegese de um texto. Só que eu mesmo sendo agnóstico, eu sou muito mais honesto que os cristãos com relação a Jesus. Eu tenho muito mais respeito pelo que Jesus disse, independente de crença, do que um cristão. O cristão que tecnicamente deveria seguir Jesus, muitas vezes ele não segue o Jesus da Bíblia. Ele segue um Jesus imaginário na cabeça dele, não da Bíblia. Vocês querem ver um exemplo? Preterismo. Jesus determinou em vários momentos a volta dele naquela geração. Ele falou, alguns de vocês não vão morrer, vocês não vão terminar de percorrer a cidade de Israel. Caifás ia ver ele vindo sobre as nuvens. Em Mateus 24:34 ele fala, não passará essa geração, pronome esta geração sem que tudo isso aconteça. Mas os cristãos dizem que é mentira, que ele vai vir no futuro distante. Então quem é mais honesto com relação ao que Jesus disse? O cristão que crê e segue ele, ou o agnóstico que não segue Jesus? Chega a ser irônico isso, né? Por exemplo, o Iago Martins do canal 2 Dedos de Teologia, ele fez um vídeo, até mostrei aqui, ele pega esse versículo aí de Mateus, né? Não terminareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. E ele faz todo um malabarismo para dizer que ali Jesus está falando com uma igreja futura. O pronome ali é vós. Ele mesmo admite no vídeo, vós, os apóstolos, ó, vós, os 12. Vocês não vão terminar de percorrer a cidade de Israel sem que eu venha. Ele está falando com vós, sabe, os 12 apóstolos. Mas ele diz que é para uma igreja futura. Aí eu pergunto, quem que é mais honesto com relação ao que Jesus disse? O cristão que segue ele ou eu? Porque eu respeito o que está escrito. Independente de crença, eu vou analisar aquilo que está escrito. Vou fazer uma exegese do texto. Então eu estou tendo respeito por aquilo que Jesus supostamente falou. Os cristãos não. Não é irônico isso? Por exemplo, na época do Orkut. Uma vez eu estava discutindo com um rapaz, na época do Orkut, anos atrás, numa daquelas comunidades, um rapaz chegou a dizer que Jesus mentiu. Sério. Porque a gente estava discutindo aquela questão da lei abolida, e eu coloquei aquele versículo de Mateus que fala assim, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Isso gerou uma discussão, né, na comunidade, entre eu e esse rapaz. Aí em dado momento eu perguntei para ele assim, tá, então Jesus mentiu aqui? O rapaz falou assim, bom, se ele falou isso mesmo, então ele mentiu. Então ele não segue o Jesus da Bíblia, ele segue um Jesus idealizado na cabeça dele, que aboliu a lei, não o da Bíblia. O Jesus da Bíblia nunca aboliu a Torá, a lei. Mas o Jesus idealizado na mente dos cristãos, sim. E é tão curioso isso, pessoal, irônico, porque segundo Lucas, Jesus falou assim, por que me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo?
Então é curioso que nós temos milhares de cristãos, perdão. Não, cristãos, perdão. Cristãos é um Cristo bem grande. Nós temos milhares de cristãos no Brasil, mas quantos desses cristãos são cristãos de verdade? Porque ser cristão, tecnicamente, deveria ser seguir o que Jesus falou, a mensagem, a filosofia. Por exemplo, um muçulmano segue o que Maomé falou, as suras lá do Alcorão, etc. Um budista vai seguir a filosofia de Buda, lá do Siddhartha Gautama, vai seguir tudo aquilo que Buda falou, desapego, desprender do bem material, essas coisas. Agora, o cristão não segue o que Jesus falou, ele segue aquilo que está na mente dele imaginária, o Jesus imaginário que ele tem idealizado na mente dele. Inclusive, eu costumo dizer que no Brasil não tem cristãos, né? Tem paulinos. É como se não existisse a religião cristã, porque quando você mostra divergências entre Jesus e Paulo, Paulo sempre pesa mais para os cristãos. Por exemplo, Paulo falou assim: vós sois salvos pela graça, nenhuma carne é salva pelas obras para que não se glorie. É uma coisa até meio sem nexo, né? Quer dizer que eu não posso me orgulhar de ter boas obras, mas isso é paulinismo. E agora Jesus falou ao contrário. Jesus falou de obras. Tive fome e não me deste o que comer, tive sede e não me deste o que beber. Isso são obras, pessoal. E eu não estou nem falando de obras da lei, estou falando de boas obras. Alimentar um pobre, dar um copo de água para quem tem sede, visitar um preso, são obras. Mas qual que vocês acham que as igrejas seguem? Paulo. Quer dizer, Jesus fala uma coisa, aí vem Paulo, que nem era para ser apóstolo, né, que Jesus falou que não ia enviar mais ninguém, diz outra coisa. Quem que ele segue? Paulo. Então, tecnicamente, eu que sou agnóstico, eu sou mais cristão que os cristãos, porque eu tenho muito mais respeito pelo que está escrito do que eles. Eles fazem N marabalismo para não seguir Jesus. Então esse vídeo, já vou finalizar, é uma reflexão honesta e respeitosa aos cristãos mesmo. Se você é cristão, não tem nada contra. Aqui eu não ataco religião, eu não ataco fé, no meu grupo tem um monte de cristãos. Vou até fazer um debate em janeiro, se Deus quiser, com o Ferreirinha, que é um pastor cristão. Não tem nada pessoal com a fé de ninguém. Mas se você é cristão, tenta seguir aquilo que Jesus falou, pelo menos. Porque ali tem uma mensagem por trás, tem muita coisa boa no Novo Testamento. Eu gosto muito da regra de ouro, eu deixo ela uma pérola no Novo Testamento. Então, se você é cristão, tenta respeitar o que está no texto, nos evangelhos, aquilo que Jesus, que você acredita e segue, vai lá orar, vai lá fazer aquela emoção toda, dar o dízimo, tudo aquilo. Tenta ter um pouco mais de respeito por aquilo que o seu Jesus falou. Porque se você segue um Jesus idealizado, um Jesus que aboliu a lei, um Jesus que vai vir daqui a 2000 anos, um Jesus que é homofóbico, que é isso e aquilo, desculpa, você não está tendo respeito por aquilo que está escrito, aquilo que tiveram um trabalho de registrar para chegar até a sua geração. Você está seguindo um Jesus idealizado, e esse Jesus idealizado não é o da Bíblia. E o próprio Jesus da Bíblia, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tá? Então fica aí para reflexão. Se você segue um Jesus idealizado, será que você vai ser salvo? Na concepção de salvação que vocês acreditam? Tá bom? Fica aí para reflexão, pessoal. Paz a todos.